Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar início à nossa primeira aula da disciplina de manutenção e montagem de computadores e a gente vai estar falando um pouco sobre os principais componentes de uma placa-mãe, né? O que tem em uma placa-mãe que faz ela funcionar. Como eu já venho falando para vocês desde o ano passado, existem milhares de modelos de placas-mãe, existem milhares de fabricantes de placas-mãe. Então, assim, o que eu falo para vocês, o que eu mostro para vocês, são os componentes gerais que estão presentes em todas elas. E não consigo falar especificamente de cada placa-mãe, porque tem muitos modelos e muitas marcas disponíveis no mercado. Mas sabendo quais são os componentes, depois vocês podem observar as versões, os modelos, tudo que é relacionado àquele determinado componente que fica acoplado na placa-mãe. Então, tudo que eu vou falar são componentes que já vêm na placa-mãe, tá? Que eles vêm soldados na placa-mãe, que eles são da placa-mãe. Quando você compra uma placa-mãe, esses componentes todos já vêm junto, tá? O primeiro e principal componente da placa-mãe que vai identificar aquele tipo de placa é o soquete ou socket. Tanto faz a pronúncia e a escrita, tá? Soquete com que é mais utilizado no Brasil, socket é mais utilizado nos Estados Unidos. E o que é esse soquete ou esse socket? Ele é o lugar onde a gente encaixa o processador na placa-mãe, tá? E ele determina qual é a característica principal daquela placa-mãe. E de acordo com a quantidade de pinos que há naquele determinado soquete, se determina qual é o processador que encaixa naquele soquete, ou seja, qual é o tipo de processador que aquela placa-mãe aceita. Só que não é exatamente só um processador, né? É uma família de processadores. Por exemplo, os soquetes LGA, eles aceitam os processadores da família I3, I5, I7 e agora até o I9. Então, assim, a quantidade de pinos daquele soquete vai determinar qual família de processadores aquela placa-mãe aceita. E se, por exemplo, a placa-mãe ela tem soquete LGA, ela só vai aceitar essa determinada família de processadores. Não existe uma forma de encaixar um processador de uma família que não é daquela já especificada na placa-mãe com outro soquete. Não tem como, não encaixa. Se você fizer força para encaixar, provavelmente ou vai quebrar a placa-mãe, não o soquete da placa-mãe, ou vai quebrar o processador. Então, aqui eu deixei algumas fotos do soquete, né? Aqui é ele mais de perto. Esse soquete aqui, ele tem uma portinha, que a gente vai ver mais pra frente o que essa portinha significa, né? Aí a gente levanta essa portinha, encaixa o processador aqui, abaixa a portinha, trava e coloca o cooler por cima. Aqui é uma placa-mãe completa e essa é a dimensão do soquete do processador em relação ao tamanho da placa-mãe. Lógico que cada família de processadores, cada tipo de soquete vai mudar um pouco o tamanho e o formato dele, né? Mas no geral é mais ou menos desse tamanho. Aí a gente abre a portinha, levanta, encaixa o processador, fecha a portinha, trava a alavanca e coloca o cooler aqui em cima. E isso aqui no final vai ficar invisível, porque o cooler vai tampar tudo, tá? Dos componentes que vêm acoplados na placa-mãe, o segundo principal, digamos assim, são os chipsets. A gente já viu no ano passado o que são os chipsets, né? São aqueles quadradinhos que ficam na placa-mãe que controlam o tráfego, controlam os barramentos, né? Então a gente tem dois, o ponte norte, o North Bridge, e o ponte sul, o South Bridge. Ele é que vai definir várias das capacidades da placa-mãe. Por exemplo, a quantidade de memória que a placa-mãe suporta, quantos HDs, quais os tipos de HDs, a velocidade máxima do processador. Tudo isso são os chipsets que estão naquela placa-mãe que vão determinar o que aquela placa-mãe vai aceitar ou não vai aceitar. E o chipset também ele vai especificar quais são os componentes on-board que farão parte da placa-mãe. O que é componente on-board, prof? Componente on-board é aquele que já vem soldado na placa-mãe. Por exemplo, quando você compra uma placa-mãe e ele está falando assim lá, placa de rede on-board,
Quer dizer que você não vai precisar comprar uma placa de rede separada para utilizar a internet com aquela placa-mãe. Ele já vem com a placa de rede soldada na placa-mãe e já faz parte dela. Então, quando você instalar aquela placa-mãe, você já vai poder utilizar a internet. Os chipsets, normalmente, eles são dois, né? O Northbridge é maior e vem debaixo de um dissipador de calor, que é esse aqui. Essa coisinha metálica que tem aqui em cima é um dissipador de calor. Vocês tiveram a oportunidade de ver tudo isso no laboratório no ano passado. E esse aqui é o Ponte Sul, que ele é mais pequenininho e ele não precisa do dissipador. Cada placa-mãe é diferente, tá? Cada uma vem em um lugar, cada uma vem em um formato. Normalmente o Ponte Norte é mais fácil de identificar, porque ele vem debaixo do dissipador, e o Ponte Sul normalmente é um pouco mais difícil de identificar na placa. Além de tudo isso, as memórias RAM elas precisam ser encaixadas na placa-mãe. E para isso existem slots. Diferente do processador, que no lugar de encaixar se chamava soquete, na memória, para encaixar as memórias, a gente precisa de um negócio que se chama slot. Eles vêm já na placa-mãe, os slots, e é ali onde você vai encaixar a memória. E eles variam de acordo com o tipo de memória suportada. Por exemplo, memória DDR, memória DDR2, memória DDR3 e assim por diante. Só que aí, se por exemplo a minha placa-mãe tem um slot DDR3, eu não vou conseguir encaixar uma memória RAM DDR2 lá. Se a minha placa-mãe tem um slot DDR2, eu não vou conseguir encaixar uma memória DDR3. Então, se você tem uma placa-mãe com slot DDR3, você vai precisar de um pente de memória DDR3 para encaixar certinho, tá? As placas-mãe mais modernas, elas normalmente vêm com mais de um slot de memória. Vem com 2, às vezes até 4. No máximo 6 slots de memória. Nessa placa-mãe, os slots de memória eles estão aqui, ó. Tá vendo? Essa tem 4. 1, 2, 3, 4. Preto, azul, preto e azul. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de outros slots de memória. Por exemplo, essa daqui com 4, mudando a cor, tá? Não muda em nada, gente, a cor não influencia em nada, só questão de design mesmo do fabricante. Essa daqui, ela já tem 6 slots de memória, ó. Mais uma aqui, essa daqui é igual a essa, né? Só que ampliado. E essa daqui também, que também tem 4 slots de memória, preto e azul também, só que numa padronagem de cor diferente. Novamente, a padronagem de cor não influencia em nada, só quer dizer em relação ao design daquela placa-mãe. Não quer dizer que, por exemplo, você vai olhar um slot amarelo e você vai falar, esse slot é DDR2 porque ele é amarelo. Esse aqui é DDR3 porque ele é azul. Não, a cor não influencia. E, por exemplo, nessa placa-mãe aqui que tem 6 slots de memória, se um deles for DDR2, todos são DDR2. Se um for DDR3, todos são DDR3. Não tem como ter, por exemplo, um slot DDR2 e um DDR3. É tudo na mesma tecnologia. Outra parte importante da placa-mãe são as conexões para drivers ópticos, né, que são aqueles que colocavam CD e DVD antigamente, ou a conexão de HD. É a mesma conexão para os drivers ópticos e para o HD. Antigamente, o cabo e a conexão mais utilizada era a conexão IDE. Atualmente foi evoluindo para o padrão SATA. Hoje a gente tem SATA 1, SATA 2 e SATA 3, e o mais rápido do mercado é o padrão SATA 3. Funciona assim. Um cabo SATA não conecta no conector IDE. Um cabo IDE não conecta no conector SATA. Porém, um cabo SATA 3 conecta no conector SATA 1. Um cabo SATA 1 conecta no conector SATA 3. O problema é, o SATA 3 ele é mais rápido que o SATA 1, por exemplo. Então, se eu conectar um cabo SATA 3 que é mais rápido e um conector SATA 1 que é mais lento, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar sempre na velocidade do mais lento. Assim como se eu conectar um cabo SATA 1 que é mais lento e um conector SATA 3 que é mais rápido, ele sempre vai trabalhar na velocidade do mais lento. Esse é o único problema, mas aí eles conseguem se conectar. Só o IDE que não consegue conectar no SATA de jeito nenhum. Vou mostrar para vocês por quê. Esse aqui é um HD com conexão IDE. Essa daqui é a entrada IDE que vem no HD.
tem uma entrada igual na placa-mãe. E essa daqui é a entrada do cabo IDE. Vocês estão vendo o tamanho que é em relação ao HD? É bastante grande. Esse daqui é o cabo IDE, ele é grosso, tá? Esse aqui é um HD com entrada SATA. Olha o tamanhozinho da entrada SATA, ela é super pequenininha. E esse aqui é um HD com o cabo SATA conectado e esse aqui é o cabo SATA. Então, nada a ver o cabo SATA com o cabo IDE, né? Depois a gente tem os slots de expansão. Eles são slots bem parecidos com os da memória RAM, só que eles servem para adicionar placas extras na placa-mãe. Por exemplo, uma placa de rede, uma placa de som, uma placa de vídeo, né? Que é a que a gente mais adiciona na placa-mãe. Então, assim, por exemplo, a minha placa-mãe não veio com placa de rede on-board. Eu vou ter que comprar uma placa de rede separada para colocar na placa-mãe. Então, eu tenho que observar quais são os slots de expansão que a minha placa-mãe tem, porque não são todas que têm os mesmos slots. Cada tipo de placa-mãe tem um slot diferente, né? Na verdade, são vários slots que vem na placa, mas cada placa-mãe tem um conjunto de slots diferentes. Então, você vai ter que observar quais a sua placa-mãe tem para você comprar uma placa extra correspondente ao slot que tem na sua placa-mãe. Por exemplo, esses aqui são alguns slots. Esse aqui é o PCI, esses dois aqui são PCI Express e esse aqui é PCI Express 16. Cada um é diferente do outro. Então, se você for comprar, por exemplo, uma placa de rede, normalmente ela vai vir em padrão PCI Express. Se você for comprar uma placa de vídeo, por exemplo, normalmente ela vai vir em padrão PCI Express 16. Então, vocês têm que observar exatamente quais são os padrões de slots que tem da sua placa-mãe para você poder comprar uma placa que corresponda àquele determinado slot que existe na sua placa-mãe, para você não precisar depois trocar a sua placa-mãe ou perder a placa nova que você comprou. Então, vamos falar um pouco de placa de vídeo. Já que a gente está falando de slot, né? A placa de vídeo ela pode ou não vir acoplada na placa-mãe. Normalmente, antigamente vinha acoplado. Hoje em dia, normalmente não vem mais. As placas de vídeo não vêm mais on-board, tá? Porque as placas de vídeo que vinham on-board, elas eram muito simples e não rodam basicamente nada do que a gente utiliza hoje em dia, que são aplicações mais complexas. Então, os padrões que a gente mais usa em placa de vídeo é PCI Express, PCI Express 2.0 e o AGP. Só que o AGP ele já está um pouco ultrapassado. Quase não se vê mais placa de vídeo com padrão AGP. Normalmente é PCI Express 2.0, tá? Você consegue conectar o PCI Express 2.0 em um slot PCI Express, porém vai trabalhar na velocidade do mais lento. Só que você não consegue, por exemplo, conectar um PCI Express em um AGP ou um AGP no PCI Express. Só que o PCI Express e o PCI Express 2.0 você consegue conectar um no outro, só que lembrando que sempre vai trabalhar na velocidade do mais lento. O que a gente pode fazer também é ligar duas ou mais placas de vídeo no mesmo computador, contanto que a sua placa-mãe ela tem slot suficiente para suportar mais de uma placa de vídeo, né? Algumas placas-mãe ela vem com 2 ou mais slots PCI Express ou PCI Express 2.0, que assim você consegue conectar várias placas de vídeo naquela placa-mãe. E aí a gente tem duas marcas de placa de vídeo que são as principais do mercado, que é a NVIDIA e a ATI. Quando você conecta duas ou mais placas de vídeo da NVIDIA, essa tecnologia chama SLI. E quando você conecta duas ou mais placas de vídeo da ATI, a tecnologia chama Crossfire. É a mesma coisa, conectar duas ou mais placas de vídeo juntas. Porém, muda o nome da tecnologia. Para a NVIDIA é SLI e para a ATI chama Crossfire. Tá, professora, mas e se eu conectar uma placa de vídeo da NVIDIA e uma da ATI junto? Não tem nome, porque não dá para fazer. Sempre que você for conectar duas placas de vídeo juntas, você tem que garantir que as duas placas de vídeo são da mesma marca e do mesmo modelo. Por exemplo, aqui a gente tem uma placa de vídeo, né, com o conector. E aqui a gente tem uma tecnologia SLI acontecendo. São duas placas de vídeo da NVIDIA conectadas na mesma placa-mãe. E aí elas têm que ter essa pontezinha entre uma e outra
para as duas poderem se conectar e trabalhar juntas. Vocês podem ver que as duas estão conectadas na mesma placa-mãe aqui embaixo. Para tudo isso funcionar, para a placa-mãe poder, né, ser energizada, tem que vir alguns conectores da fonte e ligar na placa-mãe. Na realidade são dois. É o conector que liga a fonte à placa-mãe para energizar a placa-mãe. E tem um conector menor que vem da fonte e liga na placa-mãe também. Porém, esse conector menor ele é utilizado para energizar o processador, tá? Eu vou mostrar para vocês aí certinho quais são eles. Para energizar a placa-mãe, tem dois modelos de conectores, que é o AT e o ATX. O conector AT, ele é bem mais antigo e ele já meio que está fora de linha, a gente dificilmente vai ver. O ATX, ele é o mais atual e mais utilizado. Ele tem 24 pinos que a gente conecta na placa-mãe para dar energia para ela, tá? E o AT, que é o mais antigo, ele tinha 20 pinos. Então, o ATX ele tem 4 pinos a mais que o AT. E aí tem um conectorzinho separado, que normalmente é de 4 pinos. Para os processadores mais novos, assim, os bem mais novos, que demandam mais energia, ele é de 6 pinos, que ele vem da fonte e ele é ligado na placa-mãe, porém, para energizar o processador. Olha só, esse aqui é um conector ATX, ele tem 20 pinos aqui e 4 pinos separados. Ah, prof, por que não vem os 24 pinos juntos? Simples, porque se você tiver uma placa-mãe mais antiga, você destaca esses 4 pinos aqui do lado e você usa ele como um conector AT. Então, se você descartar esses 4 pinos aqui do lado, ele vira um conector AT. Se você acoplar esses 4 pinos aqui do lado, ele vira um conector ATX normal. E aí, ele é ligado bem aqui na placa-mãe. Não é todas as placas-mães que ficam no mesmo lugar, mas é sempre esse mesmo conector. Você pega esse conector que vem da fonte, liga aqui na placa-mãe para você conseguir energizar ela e ela funcionar. Já para o processador, quem vai ligar lá é esse pininho aqui. Às vezes vem um só, às vezes vem dois na mesma fonte, tá? Para os processadores, como eu falei, mais novos, bem mais novos mesmo, esse conector aqui ele precisa ser de 6 pinos, daí vem mais 2 pininhos aqui do lado. Mas raramente a gente vai encontrar, normalmente a gente encontra de 4. E esses dois aqui, quer dizer, esse pininho aqui, ele vai se ligar na placa-mãe, nessa placa-mãe no caso aqui, para dar energia somente para o processador, tá? O que vai energizar a placa-mãe é esse aqui, e o que vai energizar o processador é esse aqui, porém também é ligado na placa-mãe. Na placa-mãe também a gente tem a BIOS e a bateria. A BIOS a gente já sabe o que é. É aquela que vai configurar o computador, né? Configurar a data, configurar a hora, configurar a velocidade do processador, velocidade das ventoinhas. Tudo que a gente tem de configuração para fazer no processador vem da BIOS. E aí, para a gente manter a BIOS ativa, mesmo com o computador desligado, existe uma pequena bateria que vem na placa-mãe para, mesmo quando a gente desligar o computador, a BIOS se manter configurada. Porque se chegar a desligar, se chegar a perder essa bateria, provavelmente a BIOS não vai conseguir ligar e aí você não consegue ligar o seu computador. Antigamente, nos computadores mais antigos, era muito comum essa bateria terminar e ela ter que ser substituída. Você ia lá no técnico, ele tirava essa bateria, colocava a outra e voltava a funcionar, tudo bem. Mas hoje em dia é muito, mas muito difícil isso acontecer. Então, a BIOS, como a gente já viu lá no ano passado na disciplina de arquitetura, ela é um tipo de memória ROM, né, que ela já vem programada e acoplada na placa-mãe. Ela vem uma BIOS em cada placa-mãe, mas a posição dela varia de placa-mãe para placa-mãe, né? E o modelo da BIOS também pode variar de placa-mãe para placa-mãe, mas no geral é sempre assim, um chipzinho bem pequeno, que já vem gravado de fábrica, acoplado na placa-mãe para gravar ali as configurações dessa placa, desse computador, tá? A bateria é esse negocinho aqui, que ela tá assim, vem assim em todas as placa-mães, aqui não muda, tá? Só muda a posição dela na placa, mas vem igualzinho, sempre assim uma bateriazinha redondinha na placa-mãe para manter a BIOS configurada. Os jumpers, tá? Isso aqui é um pouco mais difícil de explicar. Eles são pequenos quadradinhos revestidos de plástico com um pedacinho de metal dentro. E essas pecinhas a gente encaixa em pininhos que a gente encontra lá na placa-mãe,
para mudar algumas configurações que pode acontecer na placa. E também, esses quadradinhos, ele vem com cabinho preso no gabinete, porque aí quando você coloca a placa-mãe lá dentro do gabinete, você pega os jumpers que estão no gabinete e liga na placa-mãe para configurar o botão de liga e desliga do gabinete, o botão de reset do gabinete, os LEDs do gabinete, aquelas portas USB que vem no gabinete, aqueles lugarzinhos de colocar fone e microfone que tem no gabinete. Tudo isso lá no gabinete vai ter fiozinho com jumper na ponta. Você vai pegar o jumper, colocar na placa-mãe para você configurar essas coisas que vem no seu gabinete, tá? Esses aqui são os que vêm no gabinete. Esses fiozinhos, eles estão todos grudados no gabinete, ó. Por exemplo, esse aqui é o LED do HD, esse aqui é o power do gabinete. E aí você vai pegando esses quadradinhos com um metalzinho lá dentro, tá vendo que tem metalzinho lá dentro? E você vai colocar eles nesses pininhos que tem na placa-mãe. E cada pininho desse que tem na placa-mãe vai fazer uma determinada coisa. E aí você precisa colocar tudo bem certinho e cada um no seu lugar específico, porque se um jumper estiver errado, corre o risco do seu computador não ligar, tá? E aí você fica doido, desesperado, procurando por que o seu computador não está ligando, e às vezes só um jumper colocado virado ou colocado errado, tá? Então precisa ter muito cuidado na hora de colocar os jumpers. Professora, mas como é que eu vou saber qual jumper vai em cada lugar? Você pode ler no jumper o que ele faz e colocar na placa-mãe. Você pode também utilizar o manual da placa-mãe, que é muito mais fácil de encontrar onde cada jumper vai, tá? Você procura lá no gabinete qual o jumper que é, por exemplo, esse daqui é o LED do HD. Aí você vai lá no manual da placa-mãe e fala, qual que é o jumper do LED do HD? Aí você olha lá onde é que é, vem na placa-mãe e coloca. Se você estiver fazendo a manutenção de um computador que já está montado, o ideal é, antes de desmontar o computador, tirar foto de onde fica cada jumper, para depois você não ter que ficar pesquisando no manual. E aí, na parte de trás da placa-mãe, onde fica para fora do gabinete, tem algumas portinhas. Duas delas são as portas PS2 e as portas USB. As PS2, antigamente, elas eram muito usadas para conexão de mouse e teclado. Elas são essas aqui, ó, que tem aqui na placa-mãe. Hoje em dia a gente quase não vê mais. Uma era verde e uma roxa. Se eu não me engano, a verde era para o mouse e a roxa era para o teclado. Tinha uma cor certa para cada um dos dois. Prof, mas por que não utilizavam USB? Porque normalmente vinha com pouca porta USB e aí a gente usava essas aqui, as PS2, para deixar mais porta USB disponível para caso a gente precisasse usar para outras coisas. E a USB, ela é mais versátil, né? Porque você pode usar um maior número de coisas nela, um maior número de dispositivos, e ela é uma porta que se chama Plug and Play, que funciona assim. Quando a gente fala de Plug and Play, é porque a gente pode ligar um dispositivo e não tem a necessidade de ficar instalando drivers e nem a necessidade de reiniciar o computador para poder utilizar aquele dispositivo. Já das entradas PS2, elas não eram plug and play. Então, quando você, por exemplo, conectava um mouse ou um teclado, para fazer ele funcionar, você precisava reiniciar o computador antes de poder utilizar. As USB, elas não são assim. Você conecta o dispositivo e você já consegue utilizar. Imagina se hoje em dia, cada vez que a gente conectar um pendrive no computador, a gente tivesse que reiniciar o computador para poder usar. Ia dar o maior trabalho do mundo, né? Então, como a gente já sabe, as USB são essas aqui. E esse painel, ele fica aqui na placa-mãe. E essa parte aqui é aquela parte que fica na parte de trás do gabinete. Essa parte aqui, ela fica para fora, para a gente conseguir utilizar as conexões que vem nela. No cabo HDMI, quer dizer, entrada HDMI, entrada VGA, dependendo da sua placa-mãe. Tá certo, pessoal? Esses são os componentes mais presentes nas placas-mãe e não pode faltar em nenhuma delas. Essa exceção do PS2, que a gente acabou de ver que não vem mais, né? Mas todas as placas-mãe que vocês forem olhar no mercado, que vocês forem comprar, que vocês forem conhecer, vão ter esses componentes sem exceção. Tá certo? Muito obrigada. Qualquer dúvida, me chame no grupo do WhatsApp. Até mais!